Em 2022, 74% dos brasileiros não sabiam quem ele era. Hoje, ele é o candidato mais votado entre os jovens do país, na frente de Lula e de Bolsonaro. Ele nunca disputou uma eleição na vida, abandonou a Faculdade de Direito da USP e quer ser presidente da República. Essa é a história de Renan Santos. E ela é mais estranha e mais importante do que você imagina. Quem é esse cara? Renan Antônio Ferreira dos Santos nasceu em 14 de fevereiro de 1984, no bairro da Muca, zona leste de São Paulo. Filho de advogado com psicóloga, cresceu num ambiente com influência jurídica e acadêmica desde cedo. A Muca é um bairro operário de descendentes de imigrantes italianos. Não é o berço típico de políticos da elite paulistana. E Renan vai usar isso na campanha. Chegou a cursar Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, a mais prestigiada do país, mas abandonou o curso, mesmo tendo se envolvido intensamente com política estudantil durante o período. Ele não terminou a USP, mas foi lá que começou a entender como o jogo político funciona. Essa combinação, inteligência estratégica sem o diploma formal, vai definir tudo o que vem depois. Antes da vida pública, trabalhou com o pai em escritório especializado na recuperação de empresas em dificuldade financeira. Não era político, era empresário, conhecia o sistema por dentro e sabia o quanto ele travava quem queria crescer. Há também uma faceta que a maioria dos eleitores desconhece. Ele é músico, vocalista e guitarrista da banda de rock Limão Rosa. Define a própria postura política com uma frase reveladora. A natureza nossa é questionadora, meio punk rock. O MBL e o impeachment. A trajetória política de Renan começou em 2014, com a criação do Renova Vinhedo, um grupo de jovens liberais com forte presença na internet. Experiência que serviu de base para algo muito maior. Em novembro de 2014, cofundou o Movimento Brasil Livre e foi um dos principais articuladores das manifestações que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff, atuando diretamente na formação do Comitê do Impeachment em Brasília. Pensa no que isso significa. Um ex-estudante de direito, com 30 anos, coordenando a maior mobilização política da história recente do Brasil. Enquanto outros queriam aparecer nas câmeras, Renan ficava nos bastidores, articulando, organizando, telefonando. Membros do MBL percorreram mais de 1.000 quilômetros entre São Paulo e Brasília numa caminhada política. Um gesto que misturava ativismo com marketing político de alto nível. MBL nunca foi só um movimento de internet. Tinha capacidade de mobilizar corpos na rua e Renan entendia que, sem isso, nenhuma narrativa digital se sustenta por muito tempo. A decisão mais inteligente que tomaram, segundo ele próprio, foi se jogar do precipício em 2019. Ficamos trabalhando abaixo do radar. Enquanto isso, os bolsonaristas ficaram viciados na cultura do like e do seguidor fácil. Aqui está o ponto central que separa Renan de quase todos os políticos da nova direita brasileira. Ele jogou o jogo longo quando todo mundo queria resultado imediato. A aliança com Bolsonaro e o rompimento. O MBL apoiou Bolsonaro nas eleições de 2018, mas o rompimento definitivo viria em 2022. Um processo lento, com motivos específicos e documentados. Por que Renan rompeu com a família Bolsonaro? Motivo 1. Flávio Bolsonaro e a Lava Jato. Para Renan, Bolsonaro entregou tudo ao STF para proteger Flávio de investigações. Isso teria desidratado a Operação Lava Jato e traído a revolução, iniciada pelas manifestações de rua. Nas palavras do próprio Renan, Flávio Bolsonaro destruiu a Operação Lava Jato e votou contra a Operação Lava Toga, tudo para se proteger e blindar o STF. Motivo 2. Bolsonaro subiu sem projeto. Na visão de Renan, Bolsonaro se tornou a liderança única da direita e começou o problema. Ele sobe com memes, mas não sabia o que fazer quanto à saúde, educação e economia. Motivo 3. As lutas erradas na hora errada. Renan avalia que Bolsonaro escolheu as lutas erradas, nas horas erradas, com os aliados errados, e perdeu todas elas. Motivo 4. A anistia que ele não apoia. Ao contrário de outros presidenciáveis conservadores que cortejam o espólio político do ex-presidente, Renan já sinalizou que a anistia a Bolsonaro não será prioridade em um eventual governo. Mas tem uma posição curiosa que vale destacar.
Apesar de estar convencido de que Bolsonaro tentou dar um golpe, Renan diz que teria votado contra a condenação se fosse ministro do STF, por enxergar cerceamento de defesa no processo. Não é defesa de Bolsonaro, é coerência jurídica, ou pelo menos é assim que ele justifica. Esse posicionamento é calculado. Ao atacar Bolsonaro pelo mérito, mas questionar a forma da punição, Renan tenta absorver dois públicos ao mesmo tempo: quem quer punição e quem defende garantias processuais. Uma faca de dois gumes. O Partido Missão. Em novembro de 2025, o TSE homologou o registro do Missão, partido criado a partir do MBL. Renan assumiu a presidência da nova legenda. O partido nasceu para resolver uma limitação histórica do movimento: a ausência de uma legenda própria. Até então, integrantes disputavam eleições por partidos diferentes, dificultando a construção de uma identidade política unificada. Esse é um passo que levou mais de 10 anos. Enquanto Kim Kataguiri virou deputado pelo DEM, Arthur Duval pelo Patriota, o MBL nunca teve casa própria. O Missão é a tentativa de resolver isso de vez. Renan define o Missão ideologicamente como um partido altamente pragmático no campo da direita, que conversa com o liberalismo econômico, mas também flerta com o desenvolvimentismo em alguns pontos. Por ser partido novo, o Missão terá de superar a cláusula de barreira já na estreia, sob risco de perder acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. Sem tempo de televisão, o crescimento fica restrito às redes sociais. E redes sociais, como Renan sabe melhor que ninguém, têm teto. As propostas. O que ele quer fazer? Segurança pública, o modelo Bukele. A espinha dorsal do plano está na segurança pública, buscando replicar o modelo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, com propostas como prisões perpétuas para lideranças de facções e proliferação de escolas cívico-militares. O partido tem o lema: prendeu, matou, e defende o fim da progressão de regime e pena de morte para crimes hediondos cometidos contra crianças e pessoas vulneráveis. Aqui ele vai além até do que Bolsonaro propunha. Esse é um projeto de estado de guerra declarado contra o crime organizado. Você pode concordar ou discordar, mas não dá para dizer que é vago. Economia, liberalismo pragmático. Defende desregulamentação, corte de gastos, redução de impostos e enxugamento do Estado. Na contramão da maioria dos candidatos, classificou a PEC da escala 6-1 como puro populismo, alertando que resultará em informalidade, desemprego e quebradeira na indústria. Bolsa Família, o mutirão anti-Bolsa Família. Propõe substituir o Bolsa Família por frentes de trabalho obrigatórias para jovens e adultos saudáveis, com argumento fiscal de que o programa pesa injustamente sobre quem está no mercado formal. STF Judiciário. Defende o fim das decisões monocráticas dos ministros do STF e proíbe que escritórios ligados a magistrados atuem na corte. Em suas palavras diretas, o STF precisa voltar para a casinha. Pautas sociais. Posiciona-se contra cotas raciais e contra a lei da misoginia. O padrão que une todas essas propostas é um só: menos Estado, mais punição, mais mercado. É uma visão coerente internamente, mesmo que você discorde de cada ponto dela. As pesquisas, o fenômeno que ninguém esperava. Agora chegamos no dado que mudou a percepção de todo mundo sobre essa candidatura. Atlas Intel Bloomberg, maio de 2026. Entre eleitores de 16 a 24 anos, Renan soma 36,1% das intenções de voto, à frente de Lula com 28,2% e de Flávio Bolsonaro com 24,5%. Deixa isso ser absorvido. O candidato que 74% dos brasileiros não conheciam está vencendo o presidente em exercício e o principal candidato da oposição entre os eleitores mais jovens do país. Renan também registra a menor rejeição entre todos os pré-candidatos, 37,8%. Num cenário onde todo mundo tem rejeição enorme, isso é ouro eleitoral. Atlas Intel, março de 2026. Quaest, junho de 2026. Num eventual segundo turno contra Lula, Renan saltou de 28% para 31% de intenção de voto entre o eleitorado geral. Análise do cientista político Wagner Gundin. Para ele, a candidatura de Renan é hoje mais um projeto de consolidação partidária do que uma candidatura com viabilidade imediata. Mas Renan é uma ameaça tática à hegemonia da família Bolsonaro
e a viabilidade da direita tradicional como um todo. O crescimento de Santos, em contraste com a estagnação de nomes como Caiado e Zema, pode ser explicado pelo vácuo moral na direita. Santos trabalha para apresentar uma equivalência moral entre os escândalos do PT e as suspeitas envolvendo a família Bolsonaro, como os áudios com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. Os obstáculos reais. Obstáculo 1. Reconhecimento nacional. Até o fim de 2025, 74% dos brasileiros não sabiam quem era Renan Santos. Construir imagem nacional em meses, sem recursos garantidos, é o maior desafio da política brasileira. Obstáculo 2. A cláusula de barreira. Por ser partido novo, o Missão precisa superar a cláusula de barreira já na estreia, sob risco de perder acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV e rádio. Obstáculo 3. O Nordeste. Em viagem ao Nordeste, Renan causou forte desgaste ao declarar que a democracia não existe no Maranhão e sugerir uma intervenção no Estado, fala duramente criticada na região. Quem quer ser presidente do Brasil precisa de votos de lá. Obstáculo 4. A tática do barulho tem limite. Analistas questionam se o modelo de confronto permanente conseguirá construir uma caminhada eleitoral dentro dos padrões democráticos, ou se ultrapassará a linha da legalidade definida pela Justiça Eleitoral. Renan Santos representa uma pergunta que o Brasil vai ter que responder em outubro de 2026. Existe espaço para uma direita sem Bolsonaro? Uma direita que critica o STF, mas também critica a anistia? Que quer endurecimento na segurança, mas também coerência moral? Ele pode não ganhar essa eleição, mas se conseguir 10%, 15%, especialmente entre os jovens, ele muda o mapa político do Brasil para a próxima década. E isso é mais importante do que qualquer pesquisa mostra hoje. Você já conhecia o Renan Santos? O que achou das propostas? Me conta nos comentários.